Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eduardo Lucena, da Universidade Federal de Alagoas. Estamos aqui para mais uma videoaula. Nossa videoaula de hoje será sobre legislação ambiental. E eu vou fazer uma pergunta a vocês. Será que vocês conhecem os 4 principais momentos da nossa legislação ambiental brasileira? Pois é, nós vamos mostrar agora. Bom, as principais fases da legislação ambiental brasileira, né, nós podemos citar a primeira grande fase foi a fase de administração de recursos naturais, muito oriundo da Revolução Industrial, porque nessa época o lema era crescer a todo custo. E aí houve uma grande exploração dos recursos naturais, né? E aí houve a necessidade de fazer a administração destes. O segundo grande momento foi o controle da poluição industrial. Uma vez que a produção aumentou, maior escala, né, houve a necessidade de se fazer o controle da poluição industrial por conta da criação de um grande número de indústrias. O terceiro momento, né, por conta da expansão territorial, da criação de novas indústrias, do crescimento populacional, houve o terceiro grande momento que foi o planejamento territorial. Tá? E para fechar, unindo todos os três, a nossa Política Nacional do Meio Ambiente. Agora nós vamos destacar cada um. O primeiro grande momento foi a administração dos recursos naturais. E aí nós temos como os principais marcos algumas leis. Na década de 30 surgiu o Código de Águas, atualmente a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei 9433 de 97. Também podemos citar o Código Florestal lá na década de 30, que foi modificado na década de 60 e mais atualmente em 2012. Também temos o Decreto-Lei de Proteção ao Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico, lá da década de 30, que foi criado, né? E, mais recente, a Lei de Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O segundo grande momento foi o controle da poluição industrial. Como os principais marcos nós podemos citar, na década de 70, um grande decreto, né, que criou a criação da SEMA, a atual IBAMA, e na década de 70, ainda em 75, um decreto-lei que instituiu o controle da poluição industrial. O terceiro grande momento foi o momento do planejamento territorial. Como principais marcos, nós podemos destacar na década de 70, né, a criação de uma lei sobre o parcelamento do solo urbano. Mais à frente, em 88, surgiu a lei que instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. Em 2001, o Estatuto da Cidade. E em 2002, o Decreto sobre o Zoneamento Ecológico e Econômico. E o grande momento que nós vivenciamos, né, o momento em que foi criada a Política Nacional do Meio Ambiente, como principal marco, a criação da Lei 6938 de 81, que instituiu a nossa Política Nacional do Meio Ambiente. Bom, mas é importante também frisar alguns importantes marcos legais, ainda no Brasil, antes do Brasil República. Nós podemos citar, por exemplo, né, lá em 1602, a regulamentação da pesca da baleia. Em 1705 foi estabelecido condições para a exploração do pau-brasil. Em 1760 foram criadas normas que tais como proibir o corte de árvores de mangue, declarava propriedade da coroa portuguesa a vegetação marginal ao mar e aos rios que desembocavam no mar, né? E já na época do Brasil República, em 1916 foi criado o Código Civil Brasileiro com normas em relação às questões ambientais. Um pouco mais à frente, em 1934, a Constituição, né, surge os 3 primeiros códigos ecológicos, o Código das Águas, o Florestal e o de Mineração. Em 1940, o novo Código Penal incorpora a aplicação de penas a condutas lesivas ao meio ambiente, mas ainda sob a ótica da saúde pública, né? Então esses foram alguns importantes marcos legais. Sobre a nossa Política Nacional do Meio Ambiente, né, é importante frisar que ela fez a previsão da competência do Ministério Público em propor ação civil para reparar os danos causados ao meio ambiente, né? O legislador passa a tratar o meio ambiente enquanto um sistema integrado. Além disso, em 1985 foi criada a Lei 7.347, que regula a ação civil pública, onde amplia as suas competências com a criação do inquérito civil público. E além disso, em 1986, o Conselho Nacional do Meio Ambiente editou a sua primeira resolução do CONAMA, né, que trata do estudo e do relatório de impacto ambiental. Tudo isso, né, a partir dessa lei muito importante, que foi a Lei 6938 de 81. Bom, então é isso, gente. Muito obrigado.
Peço que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, o nosso canal do YouTube, Eduardo Amorim FAO, e através desse QR Code vocês terão acesso ao nosso site com outras diversas informações. E é isso, até uma próxima videoaula.